O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Você já recebeu o batismo do Espírito Santo de Deus? Muitos irmãos estão buscando aquilo que Deus já lhes deu. Vejamos nesta mensagem se você é um crente desinformado. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, transbordantes do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Glórias sejam dadas a Jesus. Ao Jesus com quem morremos na carne e ressuscitamos no Espírito. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga plena convicção do amor de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, ninguém consegue construir uma edificação segura se a fundação não corresponder à necessidade daquela obra. Se a base não tiver sido projetada e calculada da forma adequada, de modo a garantir o sustento da construção. Se a fundação não é segura, toda a obra é insegura. Um mau caminho jamais leva a um bom destino. Não é possível que alguém, partindo de uma premissa errada, possa chegar ao resultado desejado. Precisamos nos manter atentos aos princípios para podermos assegurar o fim. Existem detalhes que passam despercebidos dos irmãos, daqueles que se dispõem a realizar a leitura bíblica,
E aos que não leem a palavra de Deus, pior ainda. Muita informação importante fica restrita à zona do desconhecimento. Não é recomendável se apoiar na palavra de um irmão quando não é possível medir um nível de conhecimento da verdade da parte dele. Se seguimos a um cego, certamente estamos nos encaminhando junto com ele para um precipício. Mas se abrirmos os nossos olhos, podemos salvar a nós mesmos e a ele também. A tradição cristã evangélica erra pelo desconhecimento bíblico. E muitos irmãos pensam que pelo fato de algo ser de uma determinada forma há anos e décadas, significa que aquilo é uma verdade e que tenha que continuar a ser assim. Meus irmãos, a verdade é a palavra de Deus, que está ao alcance de todos. Não são necessariamente os costumes e vícios de um, de outro ou de muitos. Na Bíblia, sim, encontramos todas as explicações se nos dedicamos à leitura integral e profunda do conteúdo bíblico. Quem deseja aprender as verdades de Deus precisa estudar a palavra de Deus. Precisa orar ao Espírito Santo de Deus pela interpretação da palavra. E precisa estar convertido ao Jesus ressuscitado e glorificado, o único Deus vivo e presente. Esse é o caminho. De outra forma, a pessoa certamente estará sendo contaminada pelo engano, se dedicando a fantasias, a interpretações que não correspondem ao que está no coração do Senhor. E fatalmente estará também contaminando a outros irmãos. O desconhecimento da palavra de Deus é uma pandemia, uma praga destrutiva capaz de exterminar nações inteiras. Já disse o Senhor através do profeta Oséias que o seu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Não nos contentemos com pouco, não fiquemos na dúvida e não aceitemos qualquer explicação. Deus quer que o conheçamos de verdade e mais a cada dia. Existe muito folclore circulando entre o povo de Deus. São informações e convicções falsas, que não passam de lendas que as pessoas tornaram em tradição. E por mais simples que os enganos possam parecer, eles são perigosos como qualquer engano. Se conhecemos ao Senhor, estamos qualificados para sermos seus discípulos e divulgarmos com segurança a sua palavra. Erros primários são cometidos não apenas pelos novatos na fé, mas também pelos veteranos da Igreja de Jesus. E vários pequenos erros acumulados equivalem a um erro grave. Os enganos sempre nos distanciam das verdades de Deus e do próprio Deus. Esta é a nossa 9ª mensagem desta série de esclarecimentos bíblicos, em que estamos trazendo a público a revelação das verdades de Deus e as corretas interpretações de trechos bíblicos considerados
polêmicos. Este é o produto dos nossos estudos e da inspiração recebida do Senhor. Se você ainda não assistiu a todas as 8 outras mensagens anteriores, recomendamos que o faça ao final desta mensagem, para se sentir mais seguro da verdade e para que possa falar de Deus com propriedade e segurança. Não existe especulação nas nossas mensagens. Tudo o que apresentamos tem o respaldo da palavra de Deus. Não é possível fazer a obra de Deus sem conhecer as verdades de Deus. Deus é perfeito e a palavra de Deus é perfeita. Tudo na Bíblia faz sentido. Se algum trecho soa estranho para nós, com certeza isso é um alerta do Espírito Santo de que algo não está bem com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento, e que provavelmente estamos distantes da verdade, ou que estamos apenas com uma parte da verdade. Quando Deus nos recomenda, através de Pedro, que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus, ele nos demonstra que não devemos nos conformar com meias verdades. Somente seremos conhecedores do coração do Senhor, o quanto Ele nos permite conhecer, quando adquirimos o pleno conhecimento da Sua palavra. Foi para isso que Ele nos deixou essa bênção, a quem nós chamamos Bíblia. A meia-verdade é como uma casa construída sobre a areia, que é combatida pela chuva, pelos rios e pelo vento, e não tem condições de autossustentação. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. 2 de Pedro 3:18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Mateus 7:26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A palavra de Deus nos fala de um único batismo. No entanto, a grande maioria dos irmãos considera 2 batismos. Um batismo nas águas e outro batismo no Espírito Santo. E muitos irmãos estão descendo as águas para se batizar. Todas as vezes que existe convocação para uma jornada de batismo, eles estão lá, se batizando de novo, na esperança de ter perdoado os seus pecados e para fazer nascer um novo homem.
Meus irmãos, se Deus fala em um batismo e o povo de Deus fala em 2 batismos, já estamos partindo da premissa errada, de uma base falsa. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Muitos irmãos se batizam nas águas porque são obrigados pelas congregações. E cada vez que mudam de congregação, são forçados a se batizar de novo, porque o batismo do outro pastor não serve. Outros oram a Deus para falar em línguas, para serem batizados no Espírito Santo. Existe muita confusão dentro da igreja. São erros comuns, mas são erros. E são graves, porque Deus só aceita um único batismo. Não se espantem, irmãos. Eu também errei e me batizei nas águas. Quando iniciei na fé, estava sendo mal conduzido nos ministérios em que eu participei. Mas como eu sou um incansável buscador da verdade, não me contento com meia resposta e sou um leitor assíduo da palavra de Deus. O Senhor, em atendimento às minhas orações, me conduziu a uma congregação onde eu pude começar a aprender as verdades de Deus. E com o conhecimento da verdade, aos poucos, eu adquiri a segurança para poder falar aos irmãos e transferir o conhecimento adquirido. Errar, todos erramos, mas o importante é querer acertar, é perseverar na busca pela verdade de Deus para colocá-la em prática. O Senhor, que sonda os nossos corações, espera por isso da nossa parte. Mas se na prática existem 2 batismos, qual é o batismo válido? O batismo nas águas ou o batismo no Espírito Santo? Compreendamos uma coisa. O batismo nas águas, segundo a Bíblia, foi realizado por João Batista para convocar o povo ao arrependimento, indicando o início do ministério de Jesus. Portanto, era algo temporário, tanto que ele já anunciava o batismo com fogo, que seria realizado por Jesus. Jesus já iniciou e já concluiu o seu ministério. Para que serve hoje o batismo nas águas? O batismo nas águas é realizado pelo homem e é uma prática judaica. Jesus se batizou porque era judeu e queria cumprir com a lei para depois revogá-la. Mas Jesus nunca batizou a ninguém nas águas. O batismo no Espírito Santo é realizado pelo Espírito de Deus e é uma prática cristã evangélica pertinente ao cristianismo. Isso já nos dá as primeiras indicações de onde deve estar a verdade de Deus.
Você crê que o batismo realizado pelo homem tem mais valor do que o batismo realizado por Deus? Não creia, porque a obra do homem não pode ser maior do que a obra de Deus. O único batismo válido para o Senhor é o batismo no Espírito Santo. E como ele nos recomenda um único batismo, o batismo nas águas é uma desobediência a Deus e é pecado. Paulo, o pregador da graça de Jesus, que é a nossa doutrina, nos revela que, muito embora ele tenha batizado estrategicamente, veja bem, estrategicamente, a Crispo, a Gaio e a família de Estéfanas, ele deixou claro que o seu chamado não foi para batizar, mas para evangelizar. No livro de Hebreus, temos um chamado para abandonarmos, meus irmãos, os rudimentos da doutrina de Cristo e avançarmos para a perfeição, deixando para trás as obras mortas, entre elas a doutrina dos batismos, que é uma obra morta. João 1, 25. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. 1 Coríntios 1, 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Hebreus 6, 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. No trecho inicial que apresentamos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, em que o apóstolo nos exorta a vivermos pela graça do Senhor e nos esclarece que a nossa vida pela fé em Jesus, pela graça de Jesus, nos livra do poder do pecado. Nos versículos 3 a 4, Paulo nos esclarece que nós que cremos em Jesus, fomos batizados, presta atenção, meus irmãos, na morte de Jesus. Nós morremos
junto com Jesus e fomos ressuscitados juntamente com Ele na sua ressurreição, para que todos nós andemos em novidade de vida. Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nos versículos 5 a 7, Paulo nos esclarece que se morremos com Jesus, também ressuscitamos com Ele. Havendo crucificado o velho homem, tivemos desfeito o nosso antigo corpo do pecado, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque se morremos para o pecado e para o mundo, nós estamos perdoados do pecado. Observem, irmãos, que Jesus morreu na carne, mas ressuscitou no espírito, em um corpo espiritual que atravessava as paredes. A carne não se converte, ela busca sempre o pecado. E nós que morremos com Jesus na cruz, também temos que nascer de novo em espírito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nós morremos na carne, temos que ressuscitar no espírito, para que nós sejamos justificados do pecado. Romanos 6, 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. João 20, 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. No versículo 8, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo nos traz uma revelação de suma importância, de que se nós morrermos com Jesus, nós podemos crer que assim como Ele vive e reina para todo o sempre, nós também viveremos com Ele para sempre. Observe que não são as águas do batismo que perdoam os nossos pecados e fazem nascer em nós o novo homem. É a nossa fé na obra e no sangue de Jesus que nos faz nascer de novo. Não erremos, irmãos. Não pode a água de um batismo, que é um ato proibido pelo Senhor, ser mais importante e mais poderosa do que o sangue de Jesus? Não pode. Não tem sentido. Se batizar nas águas significa negar a palavra de Deus, negar o sacrifício de Jesus, negar a Jesus. E negar a Jesus é pecado?
Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Não podemos aceitar pressões para nos batizarmos nas águas e negarmos ao Senhor. Entre seguir a Deus e seguir ao homem, siga sempre a Deus. Existem congregações que exigem dos fiéis, até mesmo para que possam participar da ceia do Senhor, que tenham descido as águas, coisa que a Bíblia não nos diz. Nós somos cristãos, nós não somos judeus. Não desça as águas para agradar ao pastor. Não desça as águas para agradar a família. Não desça as águas para agradar aos amigos e aos irmãos. Não desça as águas. Agrade a Deus. Glórias a Deus. Agora que nós sabemos que o único batismo existente é o batismo no Espírito Santo de Deus, isso nos remete à seguinte pergunta: o que é e quando ocorre o batismo do Espírito Santo? Muitos irmãos atribuem o ato da pessoa falar em línguas ao batismo no Espírito Santo, mas isso é um engano típico de quem não conhece a palavra de Deus. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo esclarece e não nos deixa dúvida com relação ao ato de falar em línguas. É um dentre os muitos dons que nos são concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Lembramos que dons são virtudes que o Espírito de Deus nos concede, nos dá após a nossa conversão, para usarmos na sua obra. Não é para nos gabarmos ou para nos exibirmos. Então, os dons que Deus nos dá já nos dão uma boa indicação de qual é o nosso chamado da parte de Deus. Fale em línguas, ore em línguas, mas se não houver quem interprete as línguas que estão sendo faladas, a palavra de Deus nos recomenda falarmos baixinho, baixinho para Deus, ou ficarmos calados na igreja. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro,
o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 de Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Mas, afinal, o que é o batismo do Espírito Santo e quando ele ocorre? Existem irmãos orando a Deus, pedindo para falarem em línguas para serem batizados pelo Espírito Santo. Eu também orei quando não tinha conhecimento e pequei contra a palavra de Deus, inconscientemente, mas pequei. E quando adquiri conhecimento, eu me arrependi profundamente. Pedi perdão ao Senhor por haver me deixado ser enganado e fui perdoado. O batismo do Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, ocorre, meus irmãos, quando nos convertemos a Jesus e o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Esse é o batismo do Espírito Santo, ou batismo de fogo, conforme nos deixou dito João Batista, primo de Jesus, enquanto batizava com água as pessoas, anunciando o início do ministério de Jesus. Notem que nós não precisamos pedir a Deus o batismo do Espírito. É algo que ocorre espontaneamente, pela vontade de Deus, com a nossa conversão. E não devemos descer as águas para não negar a palavra de Deus. Já estamos batizados no único batismo válido. Os judeus se batizam nas águas porque não creem em Jesus. Mas quem crê em Jesus não pode imitar aos judeus que não creem. E não pode negar a palavra de Deus. Lucas 3,16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse os batizará com o Espírito Santo e com fogo. 1 de Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo, também conhecido como Saulo, outrora perseguidor dos cristãos, foi tocado por Jesus para se converter e se tornar o pregador do Evangelho da graça aos gentios, que somos nós. No momento em que Paulo foi lançado em terra, ele foi imediatamente batizado pelo Espírito Santo. Vejam bem, porque ele atendeu à voz de Jesus, tratando Jesus como Senhor, numa mudança espetacular de atitude. Na sua primeira carta aos Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo nos explica que ninguém pode confessar a Jesus como sendo o seu Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, que pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 1 Coríntios 12:3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A Bíblia contém tanto o que devemos fazer quanto o que não devemos fazer. O que é para evitarmos? Vejam o erro dos apóstolos. O batismo nas águas é uma prática que foi adotada pelos judeus e hoje é usada erroneamente pelos irmãos que vivem ainda na extinta lei de Moisés, como vivem os judeus que não receberam a Jesus. No trecho do livro de Atos, que apresentaremos a seguir, Pedro, que era um pregador da lei, ordenou que fossem batizados na água os gentios que creram na pregação e que haviam acabado de receber o Espírito Santo e os dons do Espírito. Pedro, naquela época, não compreendia que para Deus existe apenas um único batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Aquelas pessoas já estavam batizadas. Pedro não sabia também que pela lei ninguém será justificado, o que significa que pela extinta lei de Moisés ninguém será salvo. A nossa salvação é apenas, única e exclusivamente pela graça de Jesus. Atos 10:44.
E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Está dado o alerta da parte de Deus. Pelas obras da lei, ninguém será justificado, ninguém será salvo. A maior prova de que apenas o batismo do Espírito Santo é válido para Deus está no fato de que, ao crermos em Jesus e nos convertermos e recebermos o Espírito Santo de Deus, recebemos também o selo da promessa da salvação, indicando que nós somos propriedade de Deus. Essa, meus irmãos, é a maior marca que uma pessoa pode receber nesta vida. As águas do batismo são incapazes de nos tornar propriedade de Deus ou de deixar marcas de Deus no nosso espírito. E tampouco contém a promessa da salvação eterna. O batismo nas águas é um mero ritual judaico, sem qualquer conexão com Deus ou com as promessas de Deus. E se nós não somos judeus, não temos que nos batizar nas águas, para não negarmos o Espírito Santo que habita em nós. Precisamos ter muito cuidado com as coisas que fazemos e que não são do agrado de Deus. A rebeldia para o Senhor é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar, que significa lutar contra Deus ou contra as ordens de Deus, é uma iniquidade equivalente à idolatria. O batismo nas águas é um ato aparentemente simples e inofensivo, mas que, por ser uma desobediência a Deus, é uma prática pecaminosa e não deve ser feito para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Efésios 4:30.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Louvado seja o Senhor. Nunca nos esqueçamos de que Deus é bom, mas é justo. A justiça de Deus faz parte da bondade dele. Nunca mais desça as águas do batismo. Mergulhe sim, todos os dias, na palavra de Deus e nas verdades de Deus, para não errar mais. E nunca mais diga que o dom de falar em línguas é o batismo do Espírito Santo. Mesmo que o dom de línguas ocorra ao mesmo tempo em que a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, porque pode ocorrer, são duas virtudes distintas, diferentes, que não podem ser confundidas. Como acabamos de ver, o desconhecimento conduz à confusão, e a confusão leva ao erro, e o erro à destruição. Tratemos com a devida seriedade as coisas de Deus. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Nos convertamos de verdade e recebamos o Santo Espírito de Deus e os dons do Espírito Santo em nós. Não desça as águas e não busque o batismo no Espírito Santo. Temos que buscar a nossa verdadeira conversão a Jesus, ao Jesus ressuscitado. E temos que passar a viver em espírito, distante dos valores mundanos e dos valores carnais. Porque muitos irmãos não percebem, mas estão convertidos ao Jesus homem, que não existe mais, ou a Moisés, que também não existe mais. E isso ocorre porque eles estão sendo conduzidos por pessoas que não possuem o devido conhecimento bíblico. E estão ainda presos aos valores carnais e mundanos. Uma pessoa convertida a Jesus, que é o nosso Deus vivo e presente, e com o devido conhecimento bíblico, não aceita o batismo nas águas, porque sabe que já está batizado e batizado de verdade. Essa pessoa sabe que está selada com o Espírito Santo da promessa. Meus amados irmãos, isso é cristianismo, porque está apoiado na obra de Jesus Cristo, na doutrina de Jesus Cristo. O batismo nas águas é um sacrifício carnal, que para nós hoje é uma heresia, porque além de ser um ato de rebeldia a Deus, é um engano, porque dá à pessoa uma falsa ilusão de pureza, mas não agrega qualquer valor ao estado espiritual da pessoa, ou seja, não muda nada e tampouco salva.
ao contrário, atenta contra a ordem de Deus e é pecado. Com respeito aos dons espirituais, devemos pedir ao Senhor todos os dons que necessitemos para realizar a obra de Deus, inclusive o dom de orar em línguas. Mas o apóstolo Paulo nos recomenda preferirmos sempre o dom de profetizar ao invés do dom de línguas, porque a profecia sempre edifica a igreja, já que é Deus falando ao seu povo. Meus irmãos, todos um dia fomos enganados, mas nós não somos um caso perdido. Nós somos filhos do Deus vivo. E se erramos até agora pelo desconhecimento, é importante que não erremos mais, porque agora temos o conhecimento da verdade. Nos arrependamos, nos humilhemos diante do nosso Deus de misericórdia e iniciemos imediatamente uma mudança de vida. Passemos as nossas vidas a limpo. Disse o Senhor: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Busquemos a perfeição da forma como Deus nos recomenda. Sejamos sábios, sejamos santos, como santo é o nosso Senhor Jesus. E que o nosso Deus de graça e de verdade derrame sabedoria e bênçãos sobre a tua vida, e coragem e força para mudar. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e também na descrição do vídeo aqui embaixo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou no PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal aqui abaixo. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rejeitando todo e qualquer engano, buscando sempre as verdades de Deus. Estude a Bíblia.